A gente fala do Internacional, né? Vice-líder do Campeonato Brasileiro, com o Mano Menezes, que deu uma ajeitada muito legal na equipe. E daquele lado lá, no sul do país, como é que o Mano Menezes está pensando o Campeonato Brasileiro e esse segundo lugar? Vamos lá, Mano. Penso que estar nas primeiras colocações, e disse isso aos jogadores hoje, antes, no fechamento, não tínhamos outra coisa a não sentir confiança daquilo que estávamos fazendo. Mas o tamanho da nossa ambição vai ser começado a medir agora. O quanto podemos entregar mais, o quanto queremos e temos condição de fazer e temos capacidade de nos superarmos para entregar mais. A gente não pode se contentar com o que a gente já conquistou. Isso aí é bom, mas esse grupo já pode mais. E estamos aqui e para continuar aqui, e para avançar mais, acho que ainda podemos, nessa temporada, ambicionarmos aquilo que é da grandeza do Internacional, aquilo que queremos todos juntos, e o que eu quero é o que o torcedor do Internacional quer, que o Internacional sempre esteja entre os primeiros, e quando você está entre os primeiros, você pode querer ser campeão. Só estando entre os primeiros, você pode querer ser campeão novamente. É para brigar pelo título, impacto de Mano no comando, então números aí do técnico com o Internacional. 11 vitórias, 10 empates e 3 derrotas. Ele estreou na terceira rodada, vencendo o Fluminense no Rio por 1-0. O aproveitamento dele também é alto, é de 60%. E aí eu coloco o seguinte para vocês. Uma avaliação desse trabalho, o tamanho do Mano Menezes no futebol brasileiro, dirigindo o Internacional. Um campeonato, como o Bertozzi colocou aqui, não é fácil. Você lida com uma série de questões dentro de um campeonato de pontos corridos, né? Enfrentando todos os adversários. É planejamento. E dentro desse planejamento, o Mano também passou por uma gestão de crise, que foi aquela greve dos jogadores que se recusaram a ir para o treino. Né? Enfim, ele superou tudo isso e o time, surpresa ou não, segunda posição, Bertozzi. E também uma eliminação traumática, né? Porque o Inter matematicamente está na briga pelo brasileiro, mas a grande chance do título do Inter no ano era a Copa Sul-Americana. E é um torcedor que está carente nos últimos anos de ver o Inter ganhar algo importante. Quando você conversa com o Colorado, ele fica com aquela confiança desconfiada, porque ele lembra de 2020, ele lembra como chegou perto, como foi frustrante perder daquela maneira, né, no último lance que poderia ser um lance de gol de título. Mas eu acho que ele é capaz de reconhecer que o trabalho é bom. E o Inter, ele sabe que o Mano trabalha assim, ele começa a arrumar de trás para frente, ele tem que arrumar primeiro a defesa para depois arrumar o resto. E o Inter está ganhando meios ofensivos também. Se pegar o placar do Cuiabá mesmo, é um placar que não reflete o jogo. O Inter tinha que ter feito mais, o Inter produziu para mais. Né? O Inter finalizou mais, desperdiçou oportunidades de fazer um placar mais confortável. Mas isso é em contrapartida a momentos em que pouco criava. Então, eu acho que o Inter arrumou primeiro a casa de trás para frente, como ele faz, mas você vê o time ganhando recursos ofensivos também, recursos para fazer os jogos ficarem mais fáceis para ele. Então, eu acho um belo trabalho. Assim, esse porém da Sul-Americana não dá para tirar esse asterisco, né? Era uma grande chance, uma frustração que foi enorme. E a maneira que o Melgar depois foi batido amplamente na semifinal, né? Sem graça, semifinal. Não teve disputa praticamente. Acho que aumenta um pouco essa dor, né? Mas já foi. Não dá para olhar para trás, não dá para jogar aquele confronto de novo. Então, o que o Inter pode fazer é tentar terminar o melhor possível no Brasileiro. Eu entendo essa situação do torcedor, que você quer sonhar, né, cara? O que o Mano tá falando é real. Você tá no campeonato, você tem que pensar no máximo possível. Você não vai pensar em dosar o próximo jogo. É ganhar o próximo, ganhar o outro, ganhar o outro, ganhar o outro, ver onde você vai acabar. O Inter tem condição de ganhar todos os jogos? Acho difícil. Mas eu acho o trabalho positivo, tanto que o contrato foi justamente renovado, né? Acho que a perspectiva de... O Inter, nos últimos anos, tem sempre começado fazendo uma grande apostas que não tem dado certo. Uma inovação. Inovando e tal. E acho que agora, assim, dá estabilidade, capacidade de planejar, de arrumar a casa e tentar
Começar com expectativas. E é entender, né, Lé? É entender que a ideia é essa. Não é que se não bater campeão, se cair de segundo para quarto, que deu tudo errado, porque prometeu que ia brigar pelo título. É legítimo ele falar ao torcedor dele, depois de uma sequência de vitórias, e assumir a segunda colocação, que ele sonha com o título. É legítimo. A gente não pode impedir nada nem ninguém de sonhar. E acho até que se fosse, por exemplo, um campeonato como aquele de 2020, que o Inter teve a sua arrancada, onde a gente ficava ali, a cada semana era um time que não queria ser líder, né? Um time que entregava para cá, o time entregava para lá. O São Paulo, quando perde a ponta, fica aquela coisa, São Flamengo que não era brilhante, mas vai assumindo aqui. Era o campeonato de quem não queria ganhar, o Inter chega. O Inter, dessa vez, tem um clube que quer muito ganhar e caminha para tal. Tem um clube ali. Talvez o grande problema do Inter, pode parecer óbvio, mas é que tem o Palmeiras esse ano. Tivesse um Palmeiras em 2020, ele não teria sonhado ficado tão perto. Aquela coisa de por centímetros, última rodada, penúltima rodada. Dessa vez tem o Palmeiras. Talvez não consiga chegar na última rodada, no tal falado confronto direto contra o Palmeiras. É a última rodada. É a última rodada. Uma possível final, porque tem o Palmeiras esse ano. Agora, o Inter faz o que lhe cabe. O Inter faz o que lhe cabe. E, sendo justo com o campeonato, o Palmeiras entrega muito mais na regularidade que o Léo fala da justiça das 38 rodadas do que o Inter. Tem aquele número ali, mas são 11 vitórias e 10 empates, né? Que descolou. É o momento atual do Inter, traz para esse debate de sonhar ou não com o título. Mas o recorte mais amplo é do Palmeiras. O problema é que tem alguém que muito dificilmente vai dar brecha para esse Inter. Agora, está se fazendo o que muita gente não esperava, né? Até pelas eliminações. Eu acho que, assim, independentemente, né, de brigar pelo título, de chegar à disputa do título ou não, acho que o fato da gente estar discutindo isso nesse momento da temporada já é algo que merece os elogios, pelo menos, que faz com que o Mano Menezes mereça os elogios, porque não dava essa pinta. E é claro que não dá a pinta, você olhando para os melhores momentos do Palmeiras na temporada e para os melhores momentos do Inter, não parece ser possível. Agora, tem essa questão que eu falei em relação ao Palmeiras, e o Mano vai ter sempre o discurso, ou o seu torcedor também na narrativa, olhando para o final do campeonato, de que ele precisa tirar 6 pontos até a penúltima rodada. É isso que o Inter precisa fazer, tirar 6 pontos do Palmeiras até a penúltima rodada. É a final do campeonato. Porque aí a última rodada viraria a final do campeonato, o Inter dependeria de uma vitória em casa. Então, embora a gente fale de uma diferença de 8 pontos, tem essa questão matemática e do ponto de vista anímico pode ter um efeito ali, pode ser uma arma usada pelo Mano Menezes. Matemática é boa. De dizer, olha, é o seguinte, a gente precisa tirar 6 pontos até a penúltima rodada do campeonato. 6 pontos são 2 rodadas. É claro que, né, como falamos, não seria o normal pelo que o Palmeiras vem jogando. O Palmeiras tem jogos difíceis fora de casa, um deles contra o Inter na última rodada, mas antes disso tem os jogos que eu citei, os atléticos, né, Mineiro e Paranaense. É verdade, o Inter também tem jogos complicadíssimos fora de casa, ao contrário até do Flamengo, né? Acho que essa é uma questão da tabela. Ao contrário do Flamengo, que pega adversário... O mais difícil que o Flamengo tem fora de casa é o próximo jogo fora de casa, que é contra o Fortaleza. De resto, são todos times ali, mais na parte de baixo da tabela. Na verdade, o América está à frente do Fortaleza, mas hoje talvez seja mais difícil pegar o Fortaleza do que o América fora de casa. O Inter tem jogos fora contra o Flamengo Atlético e contra o Goianiense São Paulo. É o próximo. Atlético Goianiense, depois o Bragantino e depois o Santos. Isso. Falando-se dos próximos 3 jogos do Internacional. E depois tem essas partidas que são duríssimas, né? O São Paulo eu não vi exatamente em que data cai, em que momento cai, né? Porque se for, sei lá, o jogo antes da Sul-Americana as coisas mudam, mas o jogo contra o Flamengo fora também, enfim, são jogos difíceis também. Mas é o que o Mano disse. Ele tem que se permitir sonhar e permitir ao torcedor sonhar e acreditar nessa possibilidade de ser campeão.